Eu sempre falo que Daniel ele foi muito sábio na interpretação dos sonhos, na visão daquela mão, na gestão do que foi colocado, mas ele teve um momento que ele não conseguia interpretar o próprio sonho. Ele ficou muito angustiado e ele não conseguiu definir o seu próprio sonho. Você pode ler o livro de Daniel e verificar das vezes que ele interpretou sonhos alheios e não conseguiu interpretar o próprio sonho. Então, quando nós vimos aqui ele na cova dos leões, nós vemos Daniel em mais uma experiência com Deus. Nós vemos Daniel passando situações que lhe trouxeram benefícios. Mas que situações foi essa? E se Daniel passou, por que não passaremos? Mas vamos ver aqui o que o Senhor me mostrou nessa experiência de Daniel, o rei Dário e os leões. A primeira experiência que a gente viu foi que ele não virou comida. Os leões não estavam muito afim de comer um X Daniel, né? Um Daniel sushi, né? Cru. Não, eles não quiseram papo com o Daniel, porque Deus colocou algo grandioso em Daniel, que ele não se tornou palatável aos animais. Ele não se tornou desejável pelos animais. Ele não foi desejado como alimento dos animais. Por quê? Porque Deus agiu a favor do seu filho. Então vamos começar aqui em Daniel 6, quando começa a dizer, e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino presidentes e vice-presidentes e príncipes. E eram só 3 príncipes. E um deles era Daniel. O grande motivo de Daniel estar ali naquela cova, aos olhos humanos, foi a inveja, porque ele era o cara. E ele era o único cara entre os 3 que não era da origem deles. Ele era de fora, ele era de outra nação, ele era de outro reino. E estava ali governando os poderosos, os reinos que conquistaram a guerra. Então a gente verifica, irmãos, quando a gente tem uma vida de joelhos igual Daniel, a gente sempre vai ser mal visto e não quisto pelos que não são da mesma nação. Todos nós aqui não somos da nação brasileira, nós somos da nação celestial. A gente mudou a nossa identidade, a gente mudou a nossa cultura, a gente mudou a nossa origem e mudamos principalmente nosso destino final. O nosso destino final não é a cova. O nosso destino final é a eternidade com Deus. É ao lado do Pai. É adorando o Senhor em espírito e em verdade. São as ruas de ouro, o mar de cristal. Esse é o nosso destino. Então, claro que nós vamos despertar sentimentos negativos, sentimentos ruins nas pessoas que não têm a mínima noção do que estão perdendo, que podem chegar-se a nós. De vez de quererem destruí-los, eles poderiam chegar-se a nós, não podiam? Claro que podiam, claro que podem, mas não fazem, porque o espírito mal que há dentro deles não se comunica com o espírito bom que há em nós. Então vamos interpretar o rei Dario como poderoso e salvador. Por que, Marcos? Porque é isso que significa o nome Dario, poderoso e salvador. O rei poderoso e o rei salvador. É o mesmo rei poderoso e rei salvador que está aí por você, nesse momento, guerreando com você. A gente está na guerra, a gente não está vendo. Se eu e o Anderson a gente for para uma guerra, a gente vai estar vendo um ao outro. A gente vai se comunicar com nossos sinais, com a estratégia. Só que no caso do nosso Rei poderoso e Salvador, nós não vemos, porque Ele é onipresente. Ele está em todos os locais, não só dentro de nós, mas também agindo nas regiões espirituais a favor de nossas vidas. Então, esse Rei poderoso e Salvador, ele que constituiu Daniel sobre muitos, que ele se destacava. E aquelas pessoas que tinham inveja, de vez de irem para o mesmo patamar que estava Daniel, de vez de irem para o mesmo nível que estava Daniel, de vez de aprender, Daniel, qual é o caminho aí que tu tens para ser diferente? Ele diz, o meu caminho é a eternidade, vamos comigo, vem. Né? Não,
Eles preferiram atacar e destruí-lo, igual ao seu redor tem um monte de pessoas querendo atacar você e destruir você, porque você decidiu ser de outra nação, você decidiu ser de outro destino, você decidiu acreditar no Deus invisível, mas real, você decidiu acreditar numa pessoa que se entregou no madeiro, que não reclamou, foi como ovelha muda e se entregou por nós e falou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade na minha vida. Quantos de nós nos vimos em situações tão difíceis que a gente se questiona, mas no final diz: Pai, faça-se a tua vontade na minha vida, eis-me aqui. Quantos de nós já choramos lágrimas, lágrimas, mas a gente não desiste, a gente não recua, porque nosso destino é eternidade. O nosso destino não é ficar velho igual todos na humanidade. O nosso destino não é um dia estar no caixão igual a humanidade. Nosso destino é eternidade, é diante do Pai. Então, nesse caminhar de um lado para o outro, da nossa vida até a eternidade com Deus, vai ter muita coisa top. Tem coisa top acontecendo? Tem, gente. Claro que tem. Mas também tem bomba. A gente está no mesmo patamar de Daniel, olha. Já pensou? Só eram três na gestão do reino. Oh, é top, mano. O cara come os melhores alimentos, né? As melhores picanhas, milkshakes. Ai, milkshake, eu adoro. Coca-Cola, viagens, né? Andaria hoje de quê? De carro elétrico, o BYD, certo? Teria os jatinhos à sua disposição e tudo mais. Ele estava nesse patamar e ele despertou a inveja. Então, muitas vezes, o que nós fazemos aqui, ele desperta a inveja naqueles que nem sabem a nossa origem, nem sabem o nosso destino. E os próprios invejosos disseram: nunca acharemos ocasião contra Daniel. Eles sabiam da integridade de Daniel. A integridade do servo de Deus, ela vai longe. Eles tinham inveja, mas eles se corroíam, acho que eles falaram entre dentes, com ódio. Nunca acharemos ocasião contra esse otário, esse babaca, esse certinho, esse Caxias, esse CDF, né? Esse, como é que diz também? Esse escoteiro. Gente, vem de todo lado. Igual lá o salmista, lá no Salmo 12, estava fazendo reclamação para Deus por causa desse tipo de gente aqui. E Daniel fez o contrário que toda a sociedade queria. A Bíblia diz no versículo 7, disse, todos os príncipes do reino, todos os prefeitos, todos os presidentes, todos os capitães e todos os governadores, eles se reuniram contra Daniel, era todos contra um. Gente, que é isso? Só porque o cara decidiu fazer o certo, só porque o cara decidiu fazer o correto, todos se voltaram contra ele. É o mundo que vivemos. O mundo jaz no maligno. Então, nós estamos nesse mundo que não é nosso. E olha, todos se voltaram contra ele, igual nós aqui também, enquanto se voltam contra nós. A gente pergunta, por quê? Por que a gente passa isso, meu Deus? E aí, o que aconteceu? Os caras foram realmente achar algo contra Daniel. O mundo está tão maluco que o que a gente faz certo diante de Deus é aquilo que nos acusa diante da sociedade. Levaram Daniel, deram flagrante. Olha, Daniel cometeu um crime horrível, rei. Ei, rei, olha, esse cara aqui é o pior de todos. Vamos dar logo uma facada no bucho dele, porque ele é o pior de todos. Né? Vamos jogá-lo na cova dos leões. E foi quando aquele rei poderoso, aquele rei salvador chamado Dario, ele se percebeu que tinha caído numa armadilha, mas ele não podia mudar nada que já tinha sido feito. A sociedade já estava organizada. Mas o que ele pôde fazer? Ele pôde clamar a Deus. Se tem uma regra na sociedade, nós temos que seguir, nós somos cidadãos. A gente é crente, mas a gente é cidadão, tem que seguir. Só que o nosso Deus, ele é o diferencial. Então, quando o versículo 14, o rei percebeu que era uma armadilha, a Bíblia diz que ele ficou penalizado a favor de Daniel e propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Ei, ei,
querido irmão, querida irmã, lembra, Dario significa poderoso e salvador. O poderoso e salvador, ele é a favor de você. Quando vier apertar, fazer fofoca e armam armadilhas, né? Nos depreciam por ser crente, né? O bullying. Gente, o poderoso e salvador está a seu favor e trabalha até o pôr do sol para salvar você. O nosso Deus não para o momento todo para nos salvar. Isso porque a gente não sabe o que falam. O que a gente consegue saber, gente, é muito pouco. Você acha que você descobre tudo que falam de você? Você acha que vê todos os apontar de dedo que vem contra você? Você não sabe, gente. Você nunca vai saber. Mas Deus sabe. O poderoso, o bondoso sabe. E é por isso que ele é a favor de você. E é por isso que até o pôr do sol trabalha para salvar você. Igual aquele rei fez por Daniel. Até o pôr do sol, gente, é o dia todo. Já pensou? Um Deus, um rei poderoso, um rei, o maior, maioral da época, parar tudo para livrar Daniel dos costumes da época. É assim que o nosso Deus faz por ti. E, embora os inimigos de Daniel tivessem armado uma cilada, o Senhor armou uma saída. O Senhor armou um livramento para Daniel. E quando o rei Dario foi cumprir a regra, que ele era obrigado a isso, que não podia mudar, lá no versículo 3, no versículo 15 diz: não se pode mudar a lei da sociedade medo-persa. E é o que você vê diariamente aí fora. É só você dar um olhinho rápido no Google, você vê a desgraça que está a sociedade com as suas normas e regras que eles chamam de liberdade. Uma liberdade para poder ir para o inferno, uma liberdade para acabar a vida das pessoas. E o rei trabalhou, não conseguiu, mas ele fez o que Daniel fez. O rei usou o próprio motivo de Daniel ir para a cova para livrar Daniel. Veja, o rei falou: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O motivo de Daniel estar nas covas foi o mesmo motivo que o rei falou que ia ser livrado. Tinha fé no coração daquele rei, aquele rei poderoso e bondoso. Aquele rei acreditava que haveria livramento, porque ele servia a Deus. E é assim que o nosso Deus, o rei Dario, é o rei poderoso e salvador. O nosso Deus é poderoso e salvador. Então, aquele poderoso salvador sabia que, quando nós servimos a Deus, nós somos livrados. Um servo de Deus já passou e mostrou que Deus livra. Nós temos provas na história que Daniel foi livrado. Então nós podemos crer. Mesmo o mais cético que não tenha fé, ele tem que acreditar, porque está na história o que Daniel foi livrado, o que Daniel viveu. Passou-se toda uma noite. Passou-se toda uma noite, pessoal. O Daniel lá na cova, acostumado a comer as melhores comidas, não comeu nada. Acostumado às melhores bebidas, não bebeu nada. Acostumado no conforto do sono, não dormiu nada. E os leões ficaram olhando: nossa, a gente nem pode comer esse lanchinho da madrugada, esse Subway que chegou pra gente aqui na cova. Os leões nem puderam, porque tinha algo muito maior acontecendo, que era a ação de um Deus que ele continuamente servia, livrando a ele. E a Bíblia fala que o rei ficou inquieto a noite toda. O rei foi para o seu palácio, passou a noite em jejum e nem quis saber dos instrumentistas e ficou sem sono. E logo cedo de manhã, o rei se levantou e correu lá. Ele foi rápido lá na cova para ver o que tinha acontecido. E o próprio rei falou: Daniel! Ele falou triste, ele não falou assim: Daniel! Ele deve ter falado: Daniel! Brother! Mano! Você tá aí! E a Bíblia diz que ele clamou triste.
né, com voz triste, e falou: Daniel, acaso o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Havia tristeza naquele cara, havia dor no coração dele. E Daniel, lá de dentro, brother, tá selado. Mano, numa nice, né? Daniel falou: Vive, ó rei, vive, ó rei, que o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. O nosso Deus, a quem nós continuamente servimos, nos livrará da boca dos leões. Dos leões, não é só de um leão, não. Pode ser o leão que vier, meu amigo, minha amiga. O Senhor vai nos livrar. Dá medo às vezes? Dá medo. Você acha que Daniel estava de boa? Será que Daniel estava lá, cruzou os braços, né? Ficou de boa, pensando no dia que ele ficou de jejum, comendo legumes, ficou pensando no fazão que ele deixou de comer, nos doces de tâmara. Não, ele deve ter passado uma noite também tranquila. O rei não passou, né? Então nós passaremos noites intranquilas, mas de manhã nós poderemos bradar, olhar para o nosso Pai Celestial e dizer: ó rei, vive para sempre, que mais uma noite eu dormi e acordei, porque o meu Deus me livrou. E a Bíblia lembra, tem até um louvor muito famoso, parece que eu estou ouvindo ele, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Mas o Senhor fala para você que ainda que você esteja lá na cova dos leões, Ele vai te livrar. Ele vai te livrar. Se você se meter em qualquer problema, qualquer encrenca, qualquer armadilha, por estar servindo ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai te livrar. E aí, o rei poderoso pegou toda aquela galera que fez a armadilha para Daniel e mandou todos eles com suas famílias todas para a cova dos leões. E Daniel seguiu firme, continuamente buscando ao Senhor, e agora houve uma lei que todos temessem e tremessem diante do Deus de Daniel, porque ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra, porque ele livrou Daniel do poder dos leões. Então, olha os benefícios que Daniel teve depois daquele problema. De tudo que ele passou, que o Deus a quem ele continuamente servia o livrou, e depois disso o nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor foi glorificado pelo Dario. Então não vamos, gente, não vamos jamais ficar receosos do futuro. Você vê em todo esse texto, a chave do livramento foi servir continuamente. Daniel teve dias de glória, de ter tudo que precisou no reino, mas teve dias de humilhação na cova dos leões. Os amigos dele tiveram que amargar a fornalha ardente pelo mesmo motivo de servirem continuamente ao Senhor. Mas da mesma forma que aqueles caras saíram sem nenhuma queimadura da fornalha, da mesma forma que Daniel saiu sem nenhuma lesão daquela cova, cada um de nós aqui, vamos sair de tudo que nós estamos passando para a eternidade do Senhor naquele grande dia, porque há uma promessa, há um Deus, há um Senhor, há um Filho Redentor, há um Espírito Santo intercessor a nosso favor continuamente. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós, que nos faça lembrar sempre que, por mais que estejamos na cova, há um Deus poderoso, a quem continuamente servimos, que vai nos livrar dos leões. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.